Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre gêneros e a aula de hoje será sobre gêneros diversos. Então será uma aula bem rápida, bem tranquila. Focaremos em alguns desses gêneros que são considerados, às vezes não são estudados tão especificamente quanto outros. Às vezes a gente encontra em algumas esferas de circulação, porém as pessoas não dão tanta atenção para eles. Ou às vezes pode ser que caia na prova do Enem, pode ser que não. Então é melhor nos prepararmos, né, vermos como eles são, estudar um pouquinho a respeito de suas características para ficarem preparados. Vamos lá? Então aqui são alguns exemplos desses gêneros que são considerados como diversos. O primeiro deles, editorial de revista, né? Então aqueles textos que aparecem nas revistas, que são às vezes não especificamente notícias, mas apresenta alguma informação ali sobre determinado assunto. Quando a gente compra a revista e vai passando, né, as matérias, então a gente se depara com ele. Temos a crônica, que é um texto corrido. Às vezes nós lemos em livros específicos que reúnem crônicas, contos literários. Ele é um gênero da literatura. Temos a literatura de cordel também, outro específico ali da área da literatura, feito para contar, às vezes, histórias de um certo lugar. É uma literatura que aparece mais, ela é proveniente da região norte. Então ela mostra um pouco daquela cultura, traz elementos daquela cultura, personagens característicos, apresenta as roupas deles, os costumes, as comidas. É uma literatura bem tranquila, bem gostosa de ler. Temos também rótulo de adoçante, parece um pouco aleatório, né? Às vezes a gente compra um produto e tem o rótulo dele, mas a gente não entende muitas vezes quais informações aparecem naquele rótulo, para que serve um rótulo. Então, o rótulo também é considerado um gênero, porque traz informações, traz quantas calorias aquele produto tem, quanto de açúcar, quanto de sal, se ele faz bem, como ele deve ser consumido. É um gênero muito importante, porque às vezes a gente compra um produto e não sabe como usá-lo, não é mesmo? Às vezes a gente fica, mas como é que eu vou, se é um produto de limpeza, por exemplo, como que eu vou aplicar esse produto? Quanto desse produto eu devo aplicar? Ou até mesmo produtos voltados para a cozinha, alimentos, bebidas, como consumir, como guardar, manter aquele produto para que não estrague. Então é muito importante. Às vezes a gente não entende, mas como é que funciona um rótulo? Então é bastante importante você entender isso e saber que é considerado também um gênero. E não só de adoçante, né? Eu coloquei específico aqui, mas nós temos diversos, temos, né, infinitas possibilidades. A biografia também é um gênero bastante importante. A gente encontra muitos livros em livrarias, falando a respeito de figuras públicas, de figuras bastante notáveis no nosso meio, na nossa sociedade, fizeram alguma coisa muito importante. Então é um gênero bem legal. E a carta? A carta é comumente conhecida por todos, é um gênero bem tranquilo, tem as suas especificidades. Ela se assemelha um pouco ao e-mail, que a gente já conversou em outra aula. E nessa aula eu vou retirar 3 gêneros e nós vamos conversar um pouquinho a respeito deles, ok? Então a crônica. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação. Por exemplo, jornais, revistas, então podem aparecer, né, nesses meios. Podem ter livros, né, específicos só de crônicas, só com contos ou com outros gêneros também.
E além de ser um texto curto, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então a crônica sempre vai tratar de algum evento específico ali do nosso dia a dia, alguma coisa simples que acontece, mas que traz uma mensagem, que faz a gente refletir sobre aquilo. Pode parecer muito simples, mas traz um ensinamento para a gente. E quais são as características? Então, narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos, como já foi dito, e há 3 tipos, né? A jornalística, a histórica e a humorística. Nós não vamos entrar em detalhes, mas é um texto bem fácil de se reconhecer. Nós veremos um exercício sobre a crônica, que apareceu numa prova do Enem, então é bem tranquilo. O gênero textual biografia, né, que a gente comentou anteriormente, relata a vida de determinada pessoa conhecida socialmente. Então, é sempre a biografia sobre alguém que se conhece, que se está no meio social, que se aparece na TV ou nas redes sociais. Sua intenção é destacar e compartilhar as experiências e ações desse indivíduo que conquistou um reconhecimento e uma relevância social para certo grupo em determinado espaço histórico. Geralmente alguém que está em evidência. Ela tem a função social de compartilhar ao amplo público o relato de vida de uma pessoa importante, de modo a popularizar ou acessibilizar aquele conhecimento entre os demais. E o indivíduo biografado deve ter uma relevância coletiva. Não pode ser alguém desconhecido. Vamos pegar, por exemplo, um tio que nunca apareceu numa rede social, nunca apareceu na televisão, ninguém conhece. Não. Então, geralmente é alguém famoso ou algum empresário de destaque, alguém que fez algo grande. Por isso, a divulgação de sua vida se torna importante para um conhecimento cultural e reconhecimento de figuras influentes. Então, aquela história dele vai trazer algum ensinamento, algum conhecimento, vai ajudar alguma pessoa a conquistar algum valor, alguma coisa, ok? E o outro que eu destaquei é a carta. Então, a carta talvez hoje não seja tão usada, mas ainda assim existe, esse gênero no nosso meio. Nós recebemos cartas, seja de companhias, seja as contas, são formatos de cartas. E ela é um texto escrito em prosa, destinado a alguém, pessoa, instituição ou grupo, a fim de estabelecer-se um diálogo formal ou informal sobre determinado assunto de relevância pessoal ou coletiva. Apresenta os seguintes elementos: a data, o vocativo, assunto e despedida. Então, são elementos básicos que devem conter na carta. É comumente conhecida pelos seguintes tipos: carta pessoal, carta do leitor, carta aberta, as quais se subdividem de acordo com o conteúdo e a sua função. Para escrevê-la é importante definir seu tipo e o assunto a ser tratado. Então, você precisa ter em mente: o que eu vou escrever na carta? Para quem? Qual a data? Eu preciso assinar também meu nome no final, para que a pessoa que irá receber reconheça quem está enviando. Então, são todas características que devem conter nesse gênero. O autor deve organizá-la de acordo com a estrutura padrão do gênero. Então, esses foram os gêneros que eu destaquei, dentre muitos outros que às vezes não são reconhecidos, mas que se constituem como textos. E às vezes no nosso dia a dia a gente está em contato, não percebemos, mas os textos que nós lidamos no dia a dia servem para nos ajudar de alguma forma. Um outro exemplo, o manual de instrução, muito utilizado quando nós compramos alguma coisa, algum móvel, algum eletrodoméstico. Um post no Facebook ou no Instagram também é uma forma de texto, porque evidencia alguma coisa, objetiva
anunciar alguma coisa, ok? Então sempre ficar atentos aí, porque o que aparece para a gente consumir como texto sempre tem um objetivo, sempre tem uma finalidade. Nosso primeiro exercício relacionado à crônica, e diz assim: escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado, meio a tapas, pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido num noticiário matutino, ou da véspera em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Então, essa crônica fala aí da arte de escrever, né, dessa circunstância em que a pessoa está lá fumando seu cigarro em frente à máquina de escrever, pensando na vida, às vezes pensando no que vai escrever, algo simples do cotidiano, às vezes específico de um escritor ou não, de alguém apenas que queira escrever sobre seus sentimentos ou escrever alguma coisa para alguém. Nesse trecho, Vinícius de Moraes exercita a crônica para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de vista dele, cabe ao cronista criar fatos com a imaginação, reproduzir as notícias dos jornais, escrever em linguagem coloquial, construir personagens verossímeis ou ressignificar o cotidiano pela escrita. Então, aqui um trechinho dessa crônica aí, bem simples a linguagem, fazendo a gente refletir, falando do cotidiano, da escrita. E aí então a nossa questão seria ressignificar o cotidiano pela escrita, né? Ele está falando ali de uma forma elaborada, uma forma eloquente, e visa ressignificar esse cotidiano, esse ato simples, mas dando toda essa atenção, todo esse brilho por meio da escrita. João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá. Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta, repentista e escritor de literatura de cordel, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul. Tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. Então esse texto é bem fácil de reconhecer. Está falando então da vida de João Antônio de Barros. Traz dados sobre ele, quando ele nasceu, onde ele nasceu, o que ele faz, né, o que já aconteceu na vida dele. Então essa é uma biografia porque traz essas informações pessoais, profissionais sobre essa pessoa. Então a biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. No caso específico de uma biografia, como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é a estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta os efeitos desejados. Será que traz todo um floreio dessa linguagem para dar um impacto no leitor? B. O relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica que valorize seu percurso artístico. A narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. Ou uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada e uma exposição de eventos de sua vida que mescla. Então aqui nós temos a D, que quer dizer uma retórica que enfatize alguns eventos da vida. Então às vezes
Não aparecerão todos os eventos, tudo o que aconteceu minuciosamente na vida da pessoa na biografia, mas aqueles eventos mais fortes, mais marcantes e aquilo que é realmente necessário aparecer, por exemplo, a data que nasceu, onde nasceu, como foi a infância, o que trabalhou, esses são fatos que devem conter na biografia, são eventos da vida exemplar da pessoa biografada e uma exposição de eventos de sua vida que mescla. Então, deve aparecer algumas coisas ali que são destacadas pelo autor, que ele acha que é importante aparecer, e que seja da sua vida pessoal, da sua vida profissional, para que a gente tenha uma visão de como foi, o que aconteceu, por que ele foi escolhido, né, para ser biografado, qual a relevância dele para a nossa cultura, para o nosso meio social. E a última questão é uma carta. Então, como vocês podem perceber, tem alguns elementos já bastante indicativos desse gênero. Então, a data, o assunto da carta, né, também, e a assinatura da pessoa ao final. Então, essa as características mais específicas, mais marcantes da carta. Ela se assemelha muito a um e-mail, só que a carta ela é física, né? Enquanto o e-mail é de forma eletrônica, enviado na internet, ok? Então nós temos aqui, eu não vou ler toda a carta, mas só para termos uma ideia do que é dito nela. Então, prezado Senhor, manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado pela equipe de consultores desta empresa, na revisão de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão sendo utilizados. Queira, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos atenciosamente e o nome da pessoa. Então, nós percebemos que é uma linguagem bastante formal, trata de um assunto específico ali relacionado à empresa, à instituição, e a carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o uso da norma padrão constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituível por linguagem informal? Acreditamos que não, né? Porque a linguagem não pode ser informal. Se a empresa escreve a carta, né, ou alguém que vai se dirigir a uma instituição escreve em linguagem informal, já perde a sua credibilidade. Porque a linguagem formal, ela dá aquela notoriedade, ela demonstra que a pessoa está sendo séria, está se dirigindo com respeito, né, ao seu destinatário. B. Revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente? Não. A linguagem formal é a linguagem comumente usada para conversarmos, para enviarmos a carta, o e-mail, nos nossos textos literários ou não, né? Então é a nossa linguagem, digamos, comum, mas a informal não deixa de ser uma linguagem comum, de certo modo. Ela só deve ser adequada às situações e aos gêneros que lhe são propícios. C. Expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa? Olha, essa é interessante. D. Torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente? Não, porque a linguagem é formal, mas ela não é rebuscada. Ela não tem floreios, não apresenta palavras difíceis, ok? E isso sugere elevar o nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. Não, porque qualquer um pode ter essa linguagem, né? Basta saber ter o conhecimento da linguagem formal, da linguagem da norma padrão, ok? Então, a nossa
Resposta é a C. Expressa formalismo próprio do gênero, é específico, a carta demanda, né, a linguagem formal, e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Ok? Então, essas foram as nossas questões a respeito do gênero carta, do gênero biografia e do gênero crônica. Ok, pessoal? Então, uma aulinha breve, só para entendermos como é que funcionam esses gêneros, as características. Se vocês baterem o olho na prova, vocês logo de cara reconhecerão. Então, fiquem atentos, leiam com bastante atenção na prova e quero que acertem. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada!